Gente, se tem algo nesse mundo que não nos falta, é motivos de preocupações, não é mesmo? É a conta que vai vencer no final do mês, é a educação dos nossos filhos, é uma doença que chega sem avisar, ou até decisões mais simples, preocupações mais simples, como, por exemplo, o que eu vou fazer de almoço hoje? A verdade é que, se nós quisermos, nós passamos 24 horas por dia com preocupações, cheias de coisas na nossa cabeça. E essas coisas, elas vão preenchendo tanto o nosso coração, que quando a gente ouve a palavra de Deus, muitas vezes ela não encontra espaço para se firmar ali. Jesus já nos alertou sobre essa situação na parábola do semeador. E se você, meu irmão, encontra-se nessa situação, se você passa 24 horas por dia preocupado, ansioso com as coisas que você precisa fazer, que você precisa dar conta, esse vídeo é para você. Vamos juntos encontrar um caminho para que a gente saia dessa situação tão perigosa. Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Tati Cavalheiro e nesse canal nós caminhamos juntos para nos tornarmos discípulos de alta performance, mas não performance conforme o mundo, e sim performance conforme o reino de Deus. Esse é o quarto vídeo de uma série chamado O Caminho da Frutificação. Então, se você caiu direto nesse vídeo e ainda não assistiu os 3 primeiros, eu te sugiro que assim que você encerrar esse vídeo, você vá até o meu canal e assista a eles para que você possa compreender perfeitamente o que Deus tem para você no dia de hoje. Para facilitar a sua vida, eu já vou deixar na descrição do vídeo todos os links dos vídeos anteriores. E eu também já quero te adiantar que para você que ficou curioso, que realmente quer se aprofundar e quer mudar a sua vida e não quer deixar mais que essas situações todas roubem o seu tempo com Deus, eu vou deixar um material gratuito para que você possa revisar todo esse assunto, todos os versículos que eu citar aqui nesse vídeo, e o link vai estar aqui na descrição do vídeo também, para que você possa clicar e baixar esse material. Mas vamos entrar logo no assunto desse nosso vídeo de hoje, que eu tenho muitas, mas muitas coisas para compartilhar com você do coração direto do Pai. Vamos relembrar os versículos da parábola do semeador que fala sobre o nosso tema de hoje? Ele fala assim, tá em Mateus capítulo 13. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Estando à parte com seus discípulos, os discípulos falaram para Jesus que eles não entenderam o significado dessa parábola. Então, ali no secreto, somente com seus discípulos, Jesus disse para eles o significado dessa parábola. Ele diz assim: portanto, ouça o que significa a parábola do semeador. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Então, Jesus aqui está nos dizendo que existem duas coisas que impedem essa semente que caiu no meio dos espinhos dela frutificar, que é as preocupações dessa vida e o engano das riquezas. Preocupações é se preocupar, ou seja, se preocupar com algo, pensar em algo antes da hora, antes que coisas aconteçam. Você é assim, meu irmão? Você passa muito tempo da sua vida se preocupando com as coisas que você precisa dar conta, com os seus problemas? Tem pessoas que gastam o seu dia inteiro pensando, formando cenários de coisas que poderiam ou que poderão acontecer na vida delas. E você sabe o que isso vai causar na sua vida? Você vai ficar ansioso. Você vai ficar com falta de ar, com medo constante, aquela sensação de taquicardia, insônia, irritabilidade, estado de alerta constante. Você não consegue descansar.
E quando as coisas acontecem no seu dia, você está tão preocupado com as outras coisas que você, em vez de agir, de pensar e agir, você só reage. Você reage com aquilo que você tem dentro de você. E assim você acaba arrumando brigas, confusões, fala com as pessoas de uma forma que você não gostaria de ter falado. E isso tudo gera muita confusão na nossa vida. E tudo isso inconscientemente faz com que você não viva o seu presente. Você acaba vivendo somente lá no seu futuro. E as suas ações no presente, quando você reage, acaba causando mais problemas para o seu futuro. E você entende que isso acaba virando um círculo vicioso que não acaba nunca? Veja bem, um exemplo de tudo isso. Às vezes, toda essa preocupação são lícitas. Podem ser preocupações, por exemplo, de como você vai cuidar melhor da sua família, como você vai prover mais para a sua família. Mas nesse meio você se perde. E o que a sua família está precisando de você hoje, no agora, você acaba não fazendo, você acaba perdendo. Sem falar que tudo isso acaba te enchendo tanto que você acaba sufocando a palavra de Deus e acaba não vivendo e praticando ela na sua vida. Isso é muito perigoso. E não podemos viver assim. Não é essa vida que Jesus tem para você. Você sabia que existe uma pesquisa que diz que entre 85% a 91% das nossas preocupações nunca acontecem de verdade? Pois é, passamos tanto tempo da nossa vida nos preocupando com coisas que nunca vão acontecer. É claro que nós temos responsabilidades e nós precisamos buscar resolver os nossos problemas, nós precisamos ser proativos com tudo isso, mas nós não podemos deixar que essas preocupações tomem conta da nossa vida e acabem tomando o espaço que Deus deveria estar tomando. A nossa esperança precisa estar em Deus, no nosso Senhor, de que Ele cuida e proverá todas as coisas que nós precisamos. Agora vamos conversar um pouco sobre o segundo tipo de espinho que Jesus falou, que pode sufocar a palavra de Deus no nosso coração, que é o engano das riquezas. Essa é outra forma de ocupar o nosso dia, a nossa mente, o nosso coração e deixar de lado a palavra de Deus. Achar que ter mais, que ter algo melhor vai preencher a sua vida. Isso é um engano, meu irmão. Achar que ter algo a mais, que ter algo melhor vai preencher a sua vida e gastar a sua vida atrás disso para conquistar todas essas coisas. E eu vou ser sincera com você, eu não vou ser hipócrita. Eu gosto das coisas que o dinheiro pode comprar. Eu gosto de conforto, eu gosto de ter coisas melhores. Eu quero conquistar muitas coisas materiais ainda na minha vida. Porém, isso não pode tomar o lugar de Deus na minha vida. Não pode ser minha prioridade. Não pode tomar todo o meu tempo. Porque a nossa verdadeira felicidade não está nas coisas materiais. E sim, está na presença do Senhor na nossa vida. As outras coisas, essas outras conquistas, elas vão sim nos abençoar. Mas não é ela que vai nos fazer feliz, que vai preencher o nosso coração e a nossa vida. A nossa esperança, ela precisa estar em Deus e não nas coisas terrenas. Como a própria Bíblia diz, não é possível servir a dois senhores. E a busca pelas riquezas é algo que realmente consegue dividir ou tomar toda a nossa atenção. A nossa esperança tem que estar em Deus. Agora você pode estar se perguntando, o que eu posso fazer? Porque essa preocupação e essa vontade de ter mais, ela acaba dominando minha vida, é mais forte do que eu. E é agora, nesse momento, que eu quero te mostrar o caminho que você pode seguir para sair dessa situação tão perigosa na sua vida. E o primeiro passo para que você consiga sair desse lugar é ter a consciência de que você tem esses espinhos no seu coração e que você precisa de uma vez por todas se livrar deles. Você precisa ser sincero com você mesmo.
Você precisa perceber que você está cansado, que você está sobrecarregado com algo que não deveria estar na sua vida e que você precisa sim fazer algo a respeito para mudar isso, porque ninguém aguenta ficar vivendo dessa forma por muito tempo. E para isso, Jesus nos deixou um ótimo conselho. Está escrito em Mateus capítulo 11, versículo 28. Diz assim: Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. E esse é o ponto-chave para o nosso próximo passo, que é entregar tudo para Deus. E existem inúmeros versículos na Bíblia que falam sobre isso, sobre como nós devemos e podemos entregar todas as nossas preocupações para Deus. Eu vou até pegar o meu notebook, que é mais fácil aqui, eu tenho todos eles para eu ler um atrás do outro para você não ficar esperando eu ficar procurando na Bíblia. Escuta só. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Entreguem suas preocupações ao Senhor, e ele os susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Salmos 55, 22. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4, versículos 6 a 7. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus 6,34. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Salmos 94, 19. Que esses versículos sejam um bálsamo de Deus para o seu coração e que você entenda de uma vez por todas que você pode e deve entregar todas as suas preocupações para Deus. Entenda que você não precisa caminhar sozinho. E uma vez que você entendeu que você precisa mudar, você entendeu que você tem um ajudador, alguém que caminha junto com você, que te ajuda a caminhar os seus fardos, agora é hora de renovar a sua mente. Você não pode continuar pensando nas coisas que você pensava. E a única forma, ou a melhor forma de você parar de pensar nessas preocupações, nessas mentiras do mundo, é você colocando na sua mente as verdades de Deus. E não tem como falar de renovação de mente sem falar de Romanos 12. Diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Enquanto o mundo vive inundado nas suas preocupações e na sua busca incessante por bens materiais, o que Paulo nos diz aqui é para seguir um caminho diferente, ir na contramão do mundo. E é através da palavra, da meditação constante nessa palavra, é que você vai ser transformado e renovado. E vai se sentir leve na certeza de que você tem um pai que cuida de você, que se importa com você e que caminha junto com você, te dando tudo aquilo que você precisa. E não vai deixar nada te faltar. E é nesse ponto que nós chegamos no nosso quarto e último caminho para nos livrarmos de todas essas preocupações, que é confiar em Deus. Você já entendeu que você precisa mudar. Através da palavra, nós vimos inúmeros versículos que dizem que você precisa entregar todas essas suas preocupações para Deus.
Você entendeu também que você precisa renovar a sua mente, substituir esses pensamentos de preocupações e de busca incessante por riquezas pelas verdades que o Pai tem na palavra dele para nós. E agora só te resta confiar. Confie em Deus. Confie que Ele tem o melhor para você. Confie que Ele está junto de você em qualquer lugar que você esteja, atravessando qualquer situações. Eu ouvi algo muito interessante nesses últimos dias, num curso que eu estou fazendo na minha igreja, que o pastor nos disse assim: Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas Deus livrou Daniel na cova dos leões. Então, problemas nós sempre vamos ter, dificuldades nós sempre vamos ter. Deus nunca disse que nós não teríamos. Porém, o que Ele disse e que Ele afirmou é que Ele estaria com a gente em cada uma delas. E é nisso que você precisa colocar a sua confiança e a sua esperança. É nisso que você deve pensar. É com isso que você deve preencher os seus dias. Eu quero só deixar para você mais 2 versículos para alimentar a sua confiança no Senhor. Um deles está em Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. O outro versículo está em Salmos, capítulo 62, verso 8. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. E sabe o que mais? O que nós podemos fazer para provar para Deus que nós confiamos nele? É trocar a nossa preocupação, a nossa reclamação por orações de agradecimento. Que tal, ao invés de você se preocupar, de você reclamar, você falar com Deus, você orar para Ele agradecendo, trazendo à memória tudo aquilo que Ele já fez por você? Porque eu tenho certeza que Deus já respondeu muitas das suas orações, que Ele já esteve contigo em momentos que você nem percebeu. E também orar agradecendo, louvando a Deus por tudo aquilo que Ele ainda vai fazer. Leve para Deus as suas preocupações. Ele fala que a gente precisa entregar para Ele em oração, em clamor, entregar todas as nossas preocupações. Mas não deixe no final de já agradecer pela bênção e pelo cuidado dele com a sua vida. Com isso, você vai estar afirmando para você e para Deus que você confia nele e que você sabe que ele é um pai que cumpre tudo aquilo que ele prometeu e que cuida de você. Eu tenho certeza que se você conseguir seguir esses passos, você vai encontrar paz para a sua alma. Nunca mais você vai se perder nessa vida de preocupações e busca desenfreada por coisas materiais. E assim você será frutífero. O próximo vídeo dessa série é o último. Eu vou falar sobre o terreno fértil, aquele que dá boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Se você me acompanhou até aqui, não perca esse último vídeo. Eu tenho certeza que ele vai fechar com chave de ouro toda essa nossa conversa sobre frutificação. E se você quer crescer, não quer ficar parado, continue me acompanhando aqui no canal, assista os outros vídeos que já estão disponíveis. Eu tenho certeza que vai ser bênção para sua vida. Agora eu quero te fazer um convite. Vamos juntos fazer parte dessa missão? Compartilhe esse vídeo com as pessoas que possam ser abençoadas por ele, pessoas que estão sufocadas em suas preocupações no seu dia a dia e que precisa desse bálsamo do Senhor para a vida delas. A minha oração é que você não apenas ouça essa palavra, mas que ela transforme a sua vida.